paz do Senhor Jesus com todos vocês, que a graça de Deus permaneça sobre a vossa vida. Nós vamos falar mais uma palavra de Deus para os nossos corações, para que possamos ser abençoados mais uma vez com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria que você nos ajudasse, que você inscrevesse em nosso canal no YouTube, que está aparecendo aí no seu vídeo. Faça a inscrição e nos ajude. Compartilhe também com mais pessoas para que Deus possa abençoar muito mais ainda as pessoas que possam ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus neste dia está no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, que diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus, por esta palavra maravilhosa. A Bíblia diz neste texto sobre os discípulos estavam com Jesus no barco, e eles estavam num grande lago, na verdade, que a Bíblia o chama de mar. Mas a Bíblia diz que naquele dia houve-se uma grande tempestade, afastou aquele barco para o meio daquele mar, e houve-se uma grande tempestade naquele lugar. Nós podemos aprender bastante coisa com esse texto da palavra de Deus. Nós sabemos que diante de algumas dificuldades, diante de algumas tempestades que podem se levantar nas nossas vidas, Jesus nos dá uma oportunidade de termos experiência pessoal com Ele. Nem que para isso precisamos passar por uma tempestade, assim como os discípulos aqui neste barco estavam com Jesus e passaram por essa tempestade. Jesus deu esta oportunidade, na verdade, para que eles pudessem ter uma experiência pessoal com Jesus. E a Bíblia é muito linda quando fala que Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo, Jesus sabia que aquela tempestade ia se levantar e que o nome dele seria glorificado naquele evento para aqueles discípulos. E aquela tempestade, nós podemos ver dentro da palavra de Deus, porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos em que Deus está falando conosco. Nós sabemos que neste texto, aquela tempestade, ela foi especialmente para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali com Jesus. E conosco na nossa vida não é diferente. Em muitas dificuldades que possam acontecer diante de nossas vidas, nós sabemos que é algo que acontece para nós termos esta experiência com Jesus. E Jesus nos convida a ter experiências maravilhosas com Ele, mesmo diante da tempestade, mesmo diante da luta. E nós podemos ver que neste texto Jesus estava ali naquele barco, Jesus estava presente, Jesus não estava longe não, Jesus estava junto com eles. Então isso prova que mesmo com Jesus no barco, mesmo com Jesus na nossa vida, nós não estamos livres de passar por alguma aflição, não estamos livres de passarmos por alguma tempestade. Nós sabemos que mesmo nós estando na presença de Deus, mesmo quando nós estamos na presença
de Jesus, nós podemos passar por dificuldades, podemos passar sim por lutas, porque Jesus não prometeu nenhum mar de rosa para nós. Jesus não prometeu uma vida de bonança, melhor dizendo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: olha, tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, olha, em mim vocês têm paz, porém no mundo vós tereis aflições. Mas Jesus nos dá aí uma vírgula, né? Coloca ali uma vírgula nesse texto. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está conosco. Jesus, mesmo estando na nossa vida, não nos livra de algumas aflições, não nos livra de alguma tempestade. Quem sabe você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma aflição, por uma tempestade dentro da sua vida, dentro da sua casa, no seu lar, na sua família. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você ache que estando com Jesus, você estaria livre de algumas aflições, olha, eu quero desapontar você se você pensa dessa forma, porque Jesus, ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas ao mesmo tempo eu quero te dar uma palavra de bênção, dizendo para você que mesmo em meio à luta, mesmo em meio às aflições deste mundo, mesmo em meio às tempestades que se levantam contra a gente, mesmo Jesus estando conosco, às vezes a tempestade se levanta, mas Jesus ainda nos dá um ânimo. Olha, eu venci o mundo, ou seja, eu também estarei com vocês lá e nós venceremos essa batalha, nós venceremos essa tempestade. Jesus está conosco, ele não nos abandona, ele não pula do barco como algumas pessoas fazem conosco na nossa vida. Às vezes alguns amigos, entre aspas, que a gente acha que é amigo, na hora da dificuldade, na hora da luta, não aparece ninguém para nos ajudar, não aparece ninguém para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, mas Jesus Cristo, ele está conosco e sempre estará nas lutas, nas dificuldades e nas tempestades, assim como esteve ali com os discípulos. Nós temos esta certeza de que Jesus sempre estará conosco. A Bíblia diz em Salmo capítulo 34 e verso 19, olha, que muitas, não diz que são poucas, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ah, que maravilhoso, né? Como Deus é lindo. A palavra do Senhor nos diz, olha, que não são poucas as nossas aflições, não são poucas mesmo, são muitas, mas o mais importante é que Deus, o Senhor Jesus, ele nos livra de todas. Eu tenho certeza que você já passou por alguma luta, já passou por alguma aflição, por alguma tempestade na sua vida, e o Senhor já tem te livrado. E se você está passando de novo por mais uma luta e por mais uma aflição, olha, eu quero dizer para você que Deus ainda está com você e ele vai te livrar mais uma vez desta luta e desta tempestade. Basta você continuar firme na presença do Senhor, que ele vai te abençoar cada vez mais. Quando uma tempestade se levanta em nossa vida, nós temos que clamar a Jesus. Nós vemos no texto, ou melhor dizendo, nós vimos, né, no texto em que nós lemos, que os discípulos estavam aflitos quando a tempestade se levantou contra aquele barco onde eles estavam. Mas eles clamaram para Jesus, foram até lá e acordaram Jesus. Mestre, você não se importa que nós pereçamos? Então eles procuraram de imediato Jesus Cristo, que estava no barco junto com eles. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3, olha, clama a mim e anunciar-te-ei, ou melhor dizendo, responder-te-ei, anunciar-te-ei, e coisas grandes e firmes que não sabes. Nós devemos clamar a Jesus, nós devemos clamar a Deus nas lutas, nas tempestades, independente daquilo que nós estejamos passando em nossa vida, porque Jesus está conosco nas lutas
e nas tempestades. Então eu quero dizer para você neste dia, clame a Deus, clame a Jesus para que Ele possa te atender nesta tempestade e nesta luta que porventura você possa estar passando. Quando Jesus se levanta, nós vimos no texto, quando Jesus se levanta para repreender a tempestade, para repreender a luta que está se levantando contra a nossa vida, Jesus não precisa fazer muita coisa. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus apenas se levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar. Olha o versículo 39 do texto que nós lemos de Marcos capítulo 4, diz assim, olha, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Que Deus maravilhoso, né? Olha só, Jesus não precisa de fazer um barulhão enorme, não precisa fazer festa, um estardalhaço, se assim podemos dizer, para que repreender o mar, para repreender o vento que se levanta contra a nossa vida. Não, a Bíblia diz que bastou uma palavra. Jesus se levantou e disse ao vento, olha, cala-te, aquieta-te, e diz que houve grande bonança. Olha que maravilhoso, né? Palavra de Deus. Então que Jesus possa falar apenas uma palavra, que você creia na palavra de Deus sobre a sua vida e que este vento vai se acalmar e que essa tempestade vai passar e vai chegar uma grande bonança na sua vida, vai chegar a vitória dentro da sua casa, vai chegar a vitória dentro do seu lar, na sua família, no seu relacionamento, quem sabe até mesmo no seu casamento está passando por alguma dificuldade, por alguma tempestade, mas o milagre de Deus vai chegar na sua vida, basta você crer. Creia no milagre do Senhor, creia na palavra de Deus, basta uma palavra que o Senhor fala, olha, acalma-se esta tempestade, que esse relacionamento chegue em paz, que essa luta acabe neste momento, que essa tempestade vá embora, mas Deus vai fazer um milagre na sua vida, que você creia que o milagre possa acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família, através da palavra de Deus, através de uma palavra que Jesus possa dizer para você, e a bonança vai chegar na sua casa e na sua vida. E para concluirmos esta palavra, livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Ele nunca nos desampara, nunca nos abandona e nunca nos decepciona. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 2 e 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e o seu casamento, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem a melhor, Deus tem melhores coisas, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.